quais seriam as características que fazem com que eu consiga identificar problemas em tijolos aparentes? Quais seriam essas características que eu precisaria ficar atento? Tijolos são compostos por uma mistura de argilas e material inerte, de modo a formar uma massa homogênea que será queimada para solidificar. Mas acontece que muitas vezes essa massa pode conter contaminações que reagem e modificam a estrutura, provocando a degradação do tijolo. E esse é o nosso problema. A gente pode ter 3 tipos de contaminação nos tijolos: materiais orgânicos, sais solúveis e minerais de ferro. E aí, como é que eles aparecem? A gente tem normalmente material orgânico aparecendo como pintas negras, contaminações brancas não são sais de cálcio, magnésio ou enxofre, e contaminações vermelhas são materiais ferrosos, normalmente. Hoje em dia ainda é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, mas ainda aparece contaminação por sais. E aí vem a grande pergunta: como é que eu restauro um muro ou uma parede de tijolos aparentes? Isso é um desafio. As contaminações aparecem em forma de pontos negros, em forma de manchas brancas, que podem ocorrer em várias maneiras, e os pontinhos vermelhos, que correspondem aos ferrosos. Para começar, vamos estudar um exemplo bem característico de um muro de uma instituição muito famosa aqui em São Paulo, muito antiga, e que os tijolos começaram um processo de degradação muito grande. Isso fez com que houvesse uma tentativa de recuperação desses tijolos, feita através do lixamento deles por máquina, e posteriormente foi feita uma aplicação de uma película transparente por cima para tentar preservar a aparência do tijolo como era antigamente. Só que isso se mostrou uma coisa que não deu muito certo, foi problemática, porque a contaminação dos tijolos era muito grande. Então o que foi que aconteceu? Aqui a gente pode ver que alguns tijolos ainda estão com a aplicação, estão com a película aplicada. A película não está tão transparente ainda, mas a gente pode ver em alguns espacinhos os buraquinhos que a película começa a aparecer com o tempo, né? Os poros na película não conseguiram ser evitados. E aí o que acontece? Esses buraquinhos começam a eclodir vários tipos de eflorescências. Então, o que acontece? O que era um pequeno poro, um pequeno buraquinho, começa a crescer, começa a ser rasgado. E aí fica todo cheio dessas brotoejas em cima daquela película que estava protegendo o tijolo. Com o tempo, essa película deixa de existir e começa a ser rasgada. Aqui, por exemplo, está acontecendo um processo ainda de rasgamento dessa película, com essas várias brotejas nascendo, e aqui já é o tijolo completamente exposto, né? Porque a película foi totalmente rasgada. Reparem bem que quanto mais o tijolo é claro, mais branca é a massa que você tem embaixo, mais ele está sujeito a esse tipo de problema, rasgando essa película que estava servindo de proteção. Esse outro tijolo, dá para se ver muito bem aqui, que tem foi rasgada a película, e o que ficou exposto ficou essa borra branca, essa coisa que a gente chama de carbonatação. A gente pode ver isso em um outro vídeo, uma outra aula, porque ele é mais complicado. Essa carbonatação aqui também é evidência de que existe uma contaminação muito séria acontecendo na massa do tijolo. E aqui a gente pode ver
o descolamento que há da película em relação à parte da massa do tijolo. Nesse outro pedaço a gente consegue ver também a película íntegra em alguns pontos e elas rompendo o filme de proteção que estava sendo que foi aplicado por cima do tijolo. Então o que acontece? São tantos desses poros que vão se abrindo que vão rasgando a película e ela começa a deixar exposto toda a parte que era a massa do tijolo que tem a contaminação. Quanto mais branco o tijolo, mais rápido ele se degrada. Pode reparar nisso. Provavelmente, ou a massa é muito ruim, tem uma contaminação muito grande quando acontece isso, ou o tijolo foi muito mal queimado. Então isso são duas consequências muito grandes que podem fazer com que ele se degrade muito rápido. Aqui a gente pode ver os pontinhos vermelhos, os pontinhos pretos, pontinho preto. Isso quer dizer contaminação por materiais orgânicos e contaminação por materiais ferrosos. Os materiais orgânicos eles são provenientes da queima de materiais que eles vão se transformar num carvão e esse carvão preto começa a surgir essas manchas pretas no tijolo, além de provocar gases expansivos também, que podem fazer com que ele, com o tempo, ele se degrade. Aqui está uma área onde provavelmente teve uma contaminação por materiais orgânicos, isso aqui ficou escurecido preto. Aqui são os poros, né, que estão se abrindo, estão rasgando a massa. E olha esse tijolo branquinho, branquinho. Provavelmente isso aqui é uma contaminação muito grande que faz com que ele fique dessa maneira. Aqui é a mesma coisa, aqui já é uma massa mais escura, mas mesmo assim ela tem uma contaminação muito grande. Mesmo não aparecendo que ela tem uma contaminação branca, né, como por sais, ela na mistura tem tanta contaminação que ele se degrada da mesma maneira. Aqui a gente pode ver direitinho o filme rasgando, aí vira uma bolsa, essa bolsa vem enchendo de água cada vez que chove, e aí isso contribui para que o tijolo se desmanche cada vez mais rápido. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem vários componentes do tijolo, às vezes um pedacinho de grão de areia mais grosso, e ele vai se desmanchando, vai se decompondo. Aqui a gente tem uma parede, né, uma outra face dessa mesma parede, que ela está muito bem, está bonitinha, não aparenta nada, né, de errado, mas o que acontece? A própria natureza, né, num país tropical como o nosso, a própria natureza se encarrega de criar situações que a gente não está prevendo. E aí o que acontece? A gente tem essas árvores aqui. Essa árvore que tem aqui, ela vai criar uma sombra bem em cima do muro. E as consequências que essa sombra traz são muito grandes. Olha aqui, atrás da árvore não há uma boa insolação. E aqui se prolifera, né, esses materiais e se prolifera a parte biológica, né? E a parte biológica que a gente pode ver nesses verdinhos aqui, toda a proteção que a gente achava que tinha no muro acaba se desfazendo simplesmente porque há uma área de sombra muito grande e essa área de sombra possibilita a proliferação biológica acontecer e destruir os tijolos que estavam todos certinhos e bonitinhos. Isso aqui é só atrás da árvore. Depois que passou da árvore já não tem mais o problema. Então, é uma coisa muito complicada você conseguir conciliar os problemas que estão envolvidos com a
contaminação de tijolos e a própria natureza interagindo. E aqui vão alguns testes simples que podem ajudar antes da compra do tijolo. Você mergulha o tijolo parcialmente em uma amostra de água por umas 48 horas e aí verifica. Se ele tiver só absorvido pouca água, ótimo. Se ele tiver absorvido muita água, esquece. Você pode pegar 3 tijolos do mesmo lote, encharcar ele durante 48 horas e deixar secando por 7 dias. Durante esses 7 dias você vai verificar se aparecerem manchas brancas, pretas ou vermelhas. Detalhe, esses 7 dias tem que secar o tijolo na sombra, não é secar no sol não. Quer saber sobre mais coisas? Inscreva-se no canal.